Graças a Deus, estamos ao vivo. Glória ao Pai, ao Filho e ao maravilhoso Espírito Santo. Seu amigo pastor Charles Rodrigues. E o tema de hoje, dízimos e ofertas. Eu recebi uma mensagem de um irmão que pediu essa live, Pastor, fale sobre dízimo e oferta. Nós queremos uma explicação. E algumas pessoas têm mandado mensagens no WhatsApp, dizendo, pastor, fale sobre dízimo e oferta. E nós, então, preparamos essa mensagem de hoje, que o tema é dízimo e oferta. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, antes disso, se inscreva, gente, no nosso canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues. Vai lá no YouTube, gente, se inscreve, tecla no sininho para receber as notificações, compartilha com o maior número de pessoas possíveis, para que, então, as mensagens que você vai encontrar ali no YouTube possam alcançar tantas e tantas pessoas, tá certo? Gente, nós vamos começar aqui em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, como eu falei, tema de hoje, dízimo e oferta. E o que é que a Bíblia diz sobre isso? Nós podemos ter a nossa opinião formada, mas o que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Inclusive, me mandaram um vídeo de um pregador, e esse pregador dava um exemplo. Mas se a gente estiver precisando, sabe, a pessoa está com dízimo e precisa comprar um remédio, ela pode tocar no dízimo ou não? E eu respondi, então, para a pessoa que me mandou, que Deus é diferente de nós, não é? Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas por causa do pecado, a nossa alma foi danificada. E nós olhamos para o humanismo, o sentimentalismo. Veja, Abraão recebeu a promessa de Deus. Abraão era um dizimista fiel e ele fez isso voluntariamente. Abraão, Isaac, Jacó, José e assim todo Israel, não é? Até na Europa o dízimo é descontado em folha de pagamento, nos Estados Unidos também. Então, esse pastor dava o exemplo de que se você está precisando comprar um remédio, não é? Muito uma resposta muito humana. Então, você toque no dízimo e compre o remédio para o doente e tal. Mas o que é que a Bíblia diz sobre dízimo e oferta? E nós vemos aí o caso de Abraão, no caso da oferta. Abraão esperou 25 anos para que Isaac viesse nascer. Quando Isaac nasceu, Isaac completou 12 anos de idade. Abraão disse assim, aliás, Deus disse a Abraão, Abraão, pega o teu filho a quem tu amas. O nome dele, Isaac, significa felicidade. Pega a tua felicidade e sacrifica para mim. Já pensou se Deus dissesse, tadinho de Abraão que esperou 25 anos. E Abraão ia mesmo sacrificar Isaac. Agora imagine Jacó, que estava fugindo do irmão, Jacó que estava lá no deserto, pegou uma pedra, fez de travesseiro, erigiu por coluna e fez o voto. Se o Senhor me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa dos meus pais, certamente tudo que vier em minhas mãos eu te darei o dízimo. Tadinho de Jacó, que Deus é esse? Deus não teve dó dele, pena dele, estava lá com problema familiar, sem ter o que comer, sem ter onde dormir no deserto, no perigo do deserto. E ele ainda estava ali sem trabalho, desempregado, ainda fez o voto de ser dizimista, ele fez mesmo. Então, Deus não trabalha com o sentimentalismo, Deus trabalha com a fé, gente. Meu Deus, eu vou ser dizimista, não tenho nada, estou desempregado. E se eu ficar doente? Não. Deus não quer que pensamos assim, que venhamos pensar assim. Deus quer que você cumpra com o que a Bíblia diz e viva de acordo com o que a Bíblia diz e tenha, então, a recompensa que a Bíblia diz que nós vamos ter, mesmo que você não queira, porque o ideal
é você fazer tudo por amor e não visando recompensa. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele diz aqui em 2 Coríntios 9:7, tema de hoje, dízimo e oferta. Cada um dê conforme determinou na sua mente, no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Tem tradução que diz, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E eu escrevi aqui, mandei para os irmãos hoje no grupo, no WhatsApp, eu mandei o seguinte, dar o dízimo é reconhecer que tudo aquilo que nós temos vem do Senhor. Significa devolver uma pequena parte de tudo aquilo que Deus derrama nas nossas vidas. Quando temos o coração grato, certamente damos com alegria. O dinheiro não é uma coisa má, é neutra. Ou seja, com ele podemos fazer coisas boas ou más. Com o dinheiro, você que vai escolher o que é que você vai fazer com o dinheiro, não é? Se é o dinheiro que vai controlar você ou você vai controlar o dinheiro. Se nós amamos o dinheiro, certamente não amamos a Deus. Assim, quando somos capazes de entregar para Deus parte do nosso dinheiro, estamos confiando nele, gente, e quebrando o poder do dinheiro em nossas vidas. Então, é o que diz aqui o apóstolo Paulo. Eu mandei isso aqui para os irmãos hoje no grupo do WhatsApp, nos grupos que eu tenho, não é? Nas transmissões. Então, tá aqui, ó. Lá em Malaquias 3:8, que é muito conhecido, Malaquias 3:8, diz assim, pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda me perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam dízimo todo ao depósito da igreja, do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, diz a palavra do Senhor. É promessa do Senhor, sabe? O Velho Testamento anuncia o Novo Testamento. O Espírito Santo trabalha com a palavra, sabe? Olha o que diz aqui. Vamos lá, vamos ver o que é que Paulo diz aqui. Vejamos 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Isso é o apóstolo Paulo falando sobre coleta, sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre oferta, sobre arrecadação. Não é? Então ele diz assim, olha, os direitos do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 9, versículo 1. Hoje nós estamos falando sobre dízimo e oferta. Algumas pessoas me mandaram mensagem pedindo para que eu falasse sobre esse assunto. Não é? E eu estou falando, Deus não é como homem. Deus não vê o sentimentalismo, Deus vê a obediência. Obediência não tem nada a ver com cientismo. Obediência não tem nada a ver com peninha. Obediência tem a ver com fé. Até o mendigo pode decidir ser um dizimista. Tudo que vier em minhas mãos, certamente darei o dízimo. E o Deus que promete prosperar, ele prospera. Ele é o Deus que salva e é o Deus que prospera. Então, veja, olha o que diz aqui, ó. Será que eu não sou um homem livre, diz o apóstolo Paulo? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi o nosso Senhor Jesus? Por acaso vocês não são o resultado do trabalho que eu faço para o Senhor Jesus? Mesmo que outros, Paulo está dizendo aqui, olha, mesmo que outras pessoas não me aceitem como apóstolo. Paulo está falando isso aqui, mesmo que outras pessoas não me aceitem como apóstolo. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que eu sou um apóstolo. Um enviado, o apóstolo é enviado, é um mensageiro de Deus. Quando as pessoas me criticam, eu me defendo dizendo assim, será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Paulo está dizendo, gente, o que é isso, gente? Vocês ofertam a igreja em Jerusalém, mas será que eu não tenho também um direito? Será que eu não sou um apóstolo? Eu tenho que arrumar emprego, trabalhar lá no secular. Eu não tenho um direito de
de receber também comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo também uma esposa cristã? Se eu quiser casar, qual é o problema? Como fazem os outros apóstolos e irmãos do Senhor. Os irmãos do Senhor. Tiago era casado, irmão de Jesus, que foi ali adjunto de Pedro, líder da igreja primitiva. Tiago, pastor de Jerusalém. Não o primeiro Tiago que morreu, não é? Que Jesus sempre levava ele para o monte. Pedro, Tiago e João. Esse primeiro Tiago, na primeira perseguição, morreu. Mas esse Tiago aqui que Paulo está falando, que era o conselheiro de Paulo, ele era o pastor de Jerusalém, era o líder da igreja junto com Pedro. E ele diz assim, olha, os irmãos de Jesus, Tiago e Pedro, eles têm esposa, não é? E aqui diz, ó, ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos que trabalhar para nos sustentar? Será que nós somos os únicos que temos que trabalhar para nos sustentar? Não podemos viver da obra de Deus? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Quem já ouviu falar, Paulo está dizendo, de alguém que vai para a guerra à sua própria custa? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas das suas próprias plantações? Ou qual é o pastor que não toma o leite do seu rebanho e do seu gado? Não pensem que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Olha, gente, eu não estou me apoiando só em achismo de homens, não, nesses exemplos da vida diária, necessidades que eu tenho como ser humano. Mas eu vou provar, Paulo está dizendo, eu vou provar que a lei fala sobre isso, a lei de Moisés. Na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando trigo. Quer dizer, o boi está trabalhando e não pode comer? Por acaso Deus está interessado nos bois? É claro que não. Deus está interessado em mim e em você. Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito a nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe, fazendo o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, ou seja, se eu prego, se eu semeio a palavra de Deus entre vocês, a semente espiritual, veja que coisa, hein? Será demais receber de vocês alguma recompensa material? Está falando de dinheiro, de oferta, de dízimo. Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, ou seja, as Casas Bahia, não é? Você compra, você cuida da sua vida, você faz seus compromissos. Quantos gastam aí com festas, com carnavais? O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Paulo está dizendo aqui, será que as pessoas que gastam com tantas coisas não podem também investir naqueles que pregam a palavra do Senhor? E aqui diz assim, ó, se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito, pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o evangelho de Cristo. Para não atrapalhar o evangelho de Cristo. Quantos pastores a igreja começa na casa deles, no quintal da casa deles? Um amigo meu, um colega meu, a igreja começou na casa da sogra. Deu sorte, a igreja cresceu na garagem da sogra dele, não é? Outros começam na casa, sabe? No terraço da casa, na sala da casa. A pessoa perde a casa, sabe? Porque ela não quer ser pesado à igreja, não quer pagar aluguéis caros. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o evangelho de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham na igreja é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem os sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificados ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o evangelho vivam do trabalho que anunciam. Vivam do evangelho. Mas eu não tenho usado desses direitos, nem estou escrevendo isso
para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferia morrer do que fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. E eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Eu digo a mesma coisa, concordo com o apóstolo Paulo. E aqui diz, ó, por isso, eu faço o meu trabalho com minhas próprias... Eu faço o meu trabalho por minha própria vontade. Assim posso esperar algum pagamento. Porém, se como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu trabalho para Deus, meu patrão é Deus, é o Senhor Jesus. Eu também, sabe, eu não estou falando isso, exigindo nada de vocês, não, mas eu também tenho direito, diz o apóstolo Paulo. Então, gente, o que é dízimo e oferta? É você reconhecer que Deus é quem te dá todas as coisas. E você fazer isso, você faz com alegria e Deus promete recompensa para você, tá bom? Que Deus abençoe, espero ter ajudado a todos que tinham dúvidas sobre esse assunto. Seja um dizimista fiel, um ofertante com prazer e com muita alegria. Deus abençoe e até o próximo vídeo, tá certo? Fiquem na paz do Espírito Santo. Amo todos vocês.